tá? Sétimo ano. A aula de hoje a gente vai ver uma revisão das aulas 1, 2 e 3, né? Que a gente vai destacar os pontos principais dessas três aulas aí que a gente já viu. Primeiramente, na aula 1, a gente estudou o espaço geográfico brasileiro republicano. Como é que está a organização do espaço geográfico aí no período republicano. Então, de início, a gente tem aí a definição do que é uma república, né? Que é vista aí recentemente como uma forma de governo, na qual o chefe do Estado é eleito pelo povo ou seus representantes, onde toda república possui aí uma constituição, ou seja, conjunto de leis, né, que trata e ordena vários aspectos, desde a organização territorial até a aplicação dos direitos fundamentais. Em relação à sua organização política administrativa, está dividida aí em governo federal, que também é conhecido como União, né, representa a unidade dos estados. Temos os estados, que o Brasil é composto por 27 unidades federativas, onde temos 26 estados e um distrito federal. E temos os municípios, né, que são as menores partes aí da federação. Então, em relação à organização política administrativa, está dividida aí nessas três esferas: governo federal, estados e municípios. Continuando, a gente tem aí a organização territorial das comunidades e grupos sociais, né? Como é que está essa organização aí das comunidades e grupos sociais? Então, temos aí os povos indígenas e também os povos quilombolas, né? Onde os povos indígenas, no Brasil aí até meados dos anos 1970, né? Acreditava-se que o desaparecimento, né, dos povos indígenas era inevitável, né? Mas já nos anos de 1980, verificou-se uma tendência de reversão dessa estimativa, certo? Onde temos aí uma predominância maior de povos indígenas na região norte, né? Região norte do Brasil é onde concentra aí a maior quantidade de povos indígenas. Temos aí os quilombolas, né? E quilombola se dá aos atuais habitantes de comunidades negras rurais formadas aí por descendentes de africanos escravizados, né? Onde temos aí a Fundação Palmares, né, que é o órgão vinculado ao Ministério da Cultura, que é voltado para a preservação da cultura afro-brasileira, que já concedeu certificação aí a 2.471 comunidades remanescentes de quilombolas, né? Então, aos poucos aí, as comunidades quilombolas, né, vão conquistando aí seu território, vão conquistando seus espaços. Em relação aí à desigualdade social, né, a gente sabe que ela prevalece em todas as esferas aí do planeta, né? Desigualdade social, onde aí a pobreza é ao mesmo tempo causa de efeito de penúria, né? Entre os anos de 1930 e os anos de 1980, a desigualdade social ampliou-se no Brasil. Então, a cada ano que passa, a desigualdade ela só aumenta, né? Ela só tende a aumentar aí no Brasil e também no mundo. Temos aí os três poderes, né? Que são responsáveis aí pela organização do, do espaço, do espaço brasileiro, né? Temos aí primeiramente, o Poder Executivo, que é representado pelo Presidente da República e seu gabinete de ministros e secretários. Temos o Poder Legislativo, que é representado pelos senadores e deputados federais, que compõem o Congresso Nacional. E o Poder Judiciário, que é responsável pelo cumprimento das leis, né? Que o Poder Judiciário também zela pela obediência da Constituição Federal Brasileira e das demais constituições que tomam como ponto de partida. Então, tá aí os três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, temos aí a imagem onde mostra que o Poder Legislativo é quem elabora as leis, o Judiciário aplica as leis e o Executivo, né, faz toda a administração.
Temos aí um mapa em relação à desigualdade social no Brasil, né? Onde aí destaca a região Norte e Nordeste como tendo aí o maior nível de desigualdade do Brasil. E na aula 2 e 3, a gente viu aí a população brasileira, né? Como é que está aí, como foi formada essa população, quais povos contribuíram aí para a formação dessa população e como está a sua concentração, a sua distribuição aí em relação ao território. Então, temos um mapa aí onde mostra a densidade demográfica, né? A distribuição aí da população. Então, percebemos aí que a concentração maior está aí, né? Região sul, sudeste e o litoral do nordeste. Então, a concentração maior está aí nessas três regiões, onde aí a região norte e a região centro-oeste tem uma concentração bem menor aí em relação à população. Então, temos aí como se deu a formação do povo brasileiro, né? Para começar, temos a definição de povos, que é o conjunto de pessoas, né? Ligado por uma origem, uma língua, tradições, costumes e um passado. Podemos dizer também que os brasileiros são caracterizados como povos, né? A partir das misturas de diferentes etnias, né? De diferentes raças, onde tem aí a miscigenação, que é a mistura, né, de vários povos. O contato entre o indígena, o europeu e o africano, né, quando deu aí a formação do povo brasileiro. Foi a partir do contato aí dessas três raças que formou-se aí a população brasileira. A mestiçagem, né, promoveu a formação de um povo rico culturalmente, devido à fusão de três culturas principais, onde já foi citada aí indígena, o branco e o negro, onde temos aí o indígena mais o branco, que vai gerar aí o caboclo mameluco, o africano mais branco vai gerar o mulatos, né? E o indígena mais africanos, que vai gerar aí o cafuso. Então, com o passar do tempo, os frutos da mistura de etnias foram criando raízes no Brasil, desenvolvendo uma cultura própria. Então, a cultura, né, própria do Brasil foi formada aí com os frutos da mistura dessas três raças. Os imigrantes que contribuíram aí para a formação dessa população, temos aí, né, além dos africanos, diversos grupos de imigrantes contribuíram para essa formação, né? A maior parte desses grupos ocorreu no século XIX, a partir da implantação da Lei Eusébio de Queiroz. Temos aí, primeiramente, a imigração portuguesa, que teve início logo após a conquista do território brasileiro, 22 de abril de 1500. Primeiro chegaram os portugueses, indesejados, né? A partir do século XVIII, o número de portugueses na colônia cresceram bastante. Depois da imigração portuguesa, veio aí a imigração italiana, né? O maior grupo de imigrantes europeu, né, foi o italiano. Os italianos não foram marcantes apenas na quantidade de pessoas, mas também na qualificação de mão de obra que eles trouxeram para o Brasil, né? Depois dos italianos vieram aí os japoneses, né? A imigração japonesa. Em 1908, cerca de 780 pessoas vieram para trabalhar no oeste paulista, nos cafezais. Então, os japoneses contribuíram muito para o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Então, cada um desses povos aí tiveram sua contribuição na formação da população brasileira. Então, temos aí a formação do povo brasileiro, né? O mameluco, o mulato, o cafuso, né? A junção aí das três raças. O IBGE classifica a população brasileira com base em 5 diferentes tipos de raças, que são aí os brancos, os negros, os pardos,
os amarelos e os indígenas, né? Que a população, ela se identifica aí entre essas 5 raças, onde também a população brasileira está irregularmente distribuída no território, onde o sudeste do país apresenta uma densidade demográfica de 87 habitantes por quilômetro quadrado, onde o Nordeste, Sudeste e Sul somam aí 88% da população. Já o Norte traz aí 4,1 habitantes por quilômetro quadrado e o Centro-Oeste 8,7 habitantes por quilômetro quadrado, né? Estima-se que em 1550 a população brasileira, né, com exceção dos indígenas, era de 15 mil habitantes. E aí, no final do século XIX até a década de 1920, o crescimento da população foi marcado pela entrada de imigrantes, onde houve aí uma explosão demográfica, né? O aumento aí da população. Temos aí um gráfico mostrando, né, a distribuição da população, onde o primeiro gráfico aí mostra o Brasil criança, né, onde a base aí está mais larga, então representa as crianças. Temos o Brasil jovem, que é essa parte, né, mais do meio aí, onde representa os jovens, né, os adultos, e temos aí o Brasil, vamos dizer, idoso, que é o topo, né, onde está mais largo. Temos aí alguns termos, né, em relação à população brasileira, onde temos aí a taxa de natalidade, que corresponde aí o número de nascimentos, né, por mil habitantes, né, no período de um ano. Temos a taxa de mortalidade, que corresponde ao número de óbitos anuais por mil habitantes. A expectativa de vida, que aí, né, trata-se do número médio de anos que é um país, né, que a pessoa de um país viverá. Crescimento vegetativo ou natural, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Temos o êxodo rural, que é o deslocamento da população do campo para as áreas urbanas. E aí, em relação ao crescimento da população, houve aí algumas medidas para diminuir as taxas de natalidade, né? Foi criada aí pelo governo, como aí os métodos anticonceptivos, o planejamento familiar. Então, aí são algumas das medidas tomadas pelo governo para amenizar o número de habitantes. O Brasil ultrapassou a marca de 207 milhões de habitantes no ano de 2018, que apesar da diminuição das taxas do crescimento vegetativo, o país apresenta índice acima da média. Somos o 5º maior em população, então o Brasil está aí na 5ª posição em relação ao número, né, de habitantes. O mapa mostrando aí a população brasileira. E chegamos ao fim, né? Então aí são os pontos principais dessas 3 aulas que a gente já viu, né? Só para esclarecer mais algumas dúvidas. Muito obrigada e até a próxima.